Olá, povo santo, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Boa noite, meu nome é Renato Alves, para mim é uma honra, um privilégio, mais uma vez estar aqui através dessa live, podendo compartilhar com você a palavra de Deus, você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho também para você receber todas as nossas notificações em tempo real, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a nossa igreja está promovendo durante esse dia. Para mim é uma honra, um privilégio, como eu disse, estar aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar muitas coisas poderosas nos nossos corações. Então, eu conto com o seu coração aberto para receber essa semente incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Amém? E o tema dessa noite que eu queria conversar com vocês hoje é a fé do tipo de Deus. Mas antes de iniciar, eu gostaria de orar com você para que nós possamos estar completamente rendidos ao espírito de conselho da parte de Deus, para que nós possamos ser instruídos a tudo aquilo que Ele quer nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai, através dessa live. Eu tenho certeza, Pai, que nós sabemos que a Tua palavra, ela transcende, Pai, tudo e qualquer coisa, Senhor, espaço, tempo, épocas, e nós sabemos, Pai, que aonde os meus irmãos estiverem agora, eles serão, Pai, alcançados pelo poder e a unção do Teu Espírito sendo transmitido por meio da palavra da fé. Senhor, eu me coloco também debaixo do espírito de sabedoria, de revelação, em nome de Jesus Cristo, para falar conforme os teus oráculos, para falar conforme a tua palavra, para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa atender e alcançar a necessidade de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite assistindo essa live com expectativas, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, como eu disse, o tema da minha mensagem é a fé do tipo de Deus. Antes de entrar nos versículos propriamente dito, todos os versículos que eu for abordar com vocês aqui durante essa live, a fé, a palavra fé, ela vai estar no sentido grego original da palavra pistis, ok? Então, essa fé do tipo de Deus, ela tem como definição a palavra grega pistis, que quer dizer firme convicção baseado no que se ouve. É crer, é acreditar. A própria Bíblia nos dá uma definição ainda mais clara, quando fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então veja que a fé, ela é a certeza, a fé é a convicção. Então perceba que isso é que a palavra de Deus promove em nossos corações. Fé é certeza, é convicção naquilo que nós estamos ouvindo, é crer com o coração naquilo que Deus está nos instruindo. Amém? Bom, e nós sabemos que essa fé foi que nos deu acesso ao reino de Deus. A Bíblia vai falar em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Então veja que essa fé nos colocou no reino de Deus, nos deu acesso ao reino de Deus a partir do momento em que nós nascemos de novo. O próprio Senhor Jesus Cristo havia dito a Nicodemos, em João, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz que se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele diz que você não pode entrar no reino de Deus. Então, é a partir da fé que a pessoa nasce de novo e a partir disso ela entra no reino de Deus. E fé para nós e fé também para Deus é algo que ele considera como um estilo de vida. E nós também precisamos considerar como estilo de vida. A Bíblia vai nos dar 4 referências dizendo sobre essa fé, como estilo de vida, que o justo viverá pela fé. O primeiro versículo fica lá em Abacuque, capítulo 2, no verso 4, quando Abacuque diz que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo, ele viverá pela fé. E Paulo, inspirado também por esse livro de Abacuque, como um grande estudioso do Antigo Testamento, Paulo também faz a mesma referência em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo também menciona o mesmo versículo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, dizendo que ninguém é justificado diante de Deus por meio da lei, mas o meu justo, ele viverá por fé. E por fim, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 38, também diz a mesma coisa. Ora, o meu justo, ele viverá
pela fé. Então, se existem 4 referências dizendo que o justo viverá pela fé, Deus menciona esses versículos, inspirando autores por meio do Espírito a nos ensinar sobre isso, significa que Deus dá ênfase a uma vida de fé. Para Deus, uma vida de fé tem uma grande relevância, e isso é importante para que nós possamos entender melhor essa fé do tipo de Deus. Amém? Então, para que nós possamos entender melhor sobre a fé do tipo de Deus, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Marcos, capítulo 11, no verso de número 12. Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, no caso aqui Jesus, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora observe comigo lá no verso 23. Ele diz da seguinte maneira, versículo 20 de Marcos capítulo 11. Diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhes disse Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, crê no coração e não duvidar naquilo que se diz, assim será com ele. Então, percebe, irmãos, que o versículo 23 aqui, Jesus disse, tende fé em Deus. Em algumas traduções, versões, traz a palavra tende fé do tipo de Deus. No rodapé está escrito tende fé do tipo de Deus. Existem algumas traduções no grego também que diz a mesma coisa. Tende fé do tipo de Deus. Então perceba que Jesus faz uma associação à fé do tipo de Deus a você falar e crer. Porque Jesus, depois que ele falou tende fé do tipo de Deus, ele explica qual é a característica dessa fé. E ele diz, se você disser a este monte, disser significa falar a este monte, e crer no seu coração, e não duvidar daquilo que você diz, assim será. Então, para nós estudarmos ainda mais e ver na vida do próprio Senhor, né, do nosso Pai, do nosso Deus, operando em fé, nós vemos que lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, diz que pela fé o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é invisível, aquilo que é visível, passou a existir das coisas que não aparecem. Então perceba que o universo, tudo que foi criado, o mundo, tudo que foi criado, né, que nós vemos lá em Gênesis, tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Então foi pela fé que essas coisas foram criadas. E nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Então perceba que Deus, ele nos mostrou e nos ensina pelas Escrituras como é que funciona a sua fé, o tipo de fé de Deus. Ele diz que ele falou, ele disse, haja luz, e houve luz. Perceba que Deus criou o mundo pela sua palavra. E aqui também fica um exemplo para nós. Nós precisamos criar o mundo que nós queremos e desejamos por meio da palavra de Deus. Veja que quando Deus ele falou a sua palavra, ele não falou aquilo que ele estava vendo, porque a Bíblia em Gênesis vai falar que a terra estava sem forma e vazia. Então Deus não falou aquilo que ele estava vendo, Deus falou aquilo que ele queria ver. Então isso mostra para nós também como é que funciona a fé do tipo de Deus. Nós não devemos falar aquilo que nós estamos vendo, nós precisamos falar aquilo que nós cremos e aquilo que nós queremos ver. Amém? Então não importa como esteja hoje, no que diz respeito talvez à sua saúde física, você não tem que dizer o que os sintomas estão dizendo. Você precisa dizer o que a palavra de Deus diz, e aquilo que você está dizendo por meio da palavra, crendo com o coração e falando com a boca, é isso que vai acontecer na sua vida. É isso que você vai experimentar no seu dia de amanhã. Porque se você não sabe, aquilo que você é hoje é resultado daquilo que você declarou ontem.
e amanhã nós seremos resultado daquilo que nós estamos declarando hoje. Então nós precisamos ajustar as nossas palavras com a palavra de Deus, e nós precisamos alinhar os nossos corações com aquilo que a palavra de Deus diz, porque é isso que vai sair da nossa boca. E aquilo que sair da nossa boca tem o poder de transformar toda e qualquer circunstância ou situação, fazendo com que nós venhamos experimentar da boa e perfeita, ou da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que essa é a fé do tipo de Deus. Deus criou o reino animal, Deus criou o reino vegetal, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Essa é a fé do tipo de Deus. Assim também aconteceu com Jesus Cristo nesse texto. Perceba que Jesus Cristo ele chegou diante de uma figueira porque ele estava com fome e ele queria achar nessa figueira frutos. Ele foi, logicamente, nessa figueira, eu não quero entrar nos detalhes da figueira, porque não é essa a pregação, mas quando uma figueira ela está frondosa, ela está com folhas, ela está aparentando ter fruto, uma vez que essa árvore é frutífera. Então Jesus foi, logicamente, lá, crendo e achando que veria o fruto pelo qual ele estava desejando para poder se alimentar. Mas Jesus chegando lá, essa figueira não tinha de fato fruto. E Jesus simplesmente disse: eu te amaldiçoo, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Só que quando Jesus falou isso, Jesus não ficou olhando para ver se aquilo ia acontecer no exato momento que ele falou. Porque no versículo 23, quando ele dá o conselho para os discípulos, dizendo que eles deveriam ter a fé do tipo de Deus, foi no outro dia, após Jesus ter falado com a figueira. No outro dia, pela manhã, passando por ali, os discípulos chamaram Jesus e falaram: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus ensina para os discípulos, até mostrando para os discípulos que aquilo não era algo somente para ele. Ou seja, que os discípulos também se decidissem crer, falando com a boca e crendo com o coração, não duvidando, assim também poderia acontecer com eles. Oh, aleluia! Então veja que no outro dia que aconteceu, por quê? Porque quando Jesus falou com a figueira, ele não falou duvidando, Jesus falou acreditando que aquilo que saiu da boca dele era exatamente aquilo que iria acontecer. Aleluia. Jesus não falou duas vezes, Jesus não ficou olhando para ver, deixa eu ver se vai acontecer. Não, 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 não. Pelo contrário, Jesus, quando ele liberou a palavra, logo ele saiu, porque ele sabia que algo já estava acontecendo, porque ele liberou uma palavra. Essa é a fé do tipo de Deus. E no outro dia os discípulos chegaram todos empolgados, impressionados, porque Jesus havia falado com essa figueira e ela havia secado. Mas Jesus não ficou nem um pouco impressionado. Mas o que nos impressiona é Jesus falando: tende a fé do tipo de Deus. Ele mostrando que é possível uma pessoa agir por meio da fé do tipo de Deus. Aleluias. E como é que essa fé chegou na minha vida? E como é que essa fé chegou na sua vida? Uma vez que fé é crer com o coração e falar com a boca, não falar aquilo que está vendo, mas falar aquilo que quer ver. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O próprio apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, ele diz: nós não vivemos por vista. E quando ele fala no contexto aqui, ele está falando dos cinco sentidos do corpo. Ele fala: nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós tocamos com os 5 sentidos do corpo. Não, não, não. Nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Foi pela fé que o universo, como foi dito, foi criado. As coisas que são visíveis passou a existir daquilo que é invisível. Então perceba que nós, pela fé, podemos falar e obter as coisas mesmo não vendo com os 5 sentidos físicos, tocando, sentindo, experimentando. Mas pela fé, nós já podemos enxergar com os olhos da fé aquilo que a palavra diz ao nosso respeito e tomar posse e andar à altura como se já obtivéssemos. Oh, glória a Deus! Essa é a fé do tipo de Deus. E é interessante que, como essa fé ela tem uma voz, entenda, irmãos, a fé do tipo de Deus sempre vai movimentar a sua boca. Tem muita gente que fala: eu tenho fé, mas fica dentro, fica dentro, fica dentro. Meu conselho é: vira o avesso. Bota essa fé para fora. Abre a boca. Diga, declare, confesse. Oh, aleluia. Confesse a palavra em relação a você mesmo. Glória a Deus. Declare contra as circunstâncias, porque confessar é você assumir para você. Declarar é você usar da autoridade por meio da palavra contra algo que se levanta contra a sua vida. Então veja que confessar é algo, declarar é outro.
Jesus disse, se alguém disser a este monte, ele está falando se alguém confessar ao monte, ele diz declarar, disser, dizer ao monte, com autoridade, como Deus disse quando ele foi criar as coisas. Glória a Deus. E o confessar está relacionado a você assumir, por meio da confissão de fé, aquilo que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós, na sua morte, sepultamento e ressurreição, no que diz respeito à nova realidade das nossas vidas. Glória a Deus por isso. E às vezes você pode estar dizendo assim, bom, eu não tenho esse tipo de fé, mas eu quero mostrar para você que você tem esse tipo de fé, e você a partir de hoje pode decidir andar à altura dela, para que você possa experimentar do melhor de Deus, porque foi essa vida que o Senhor conquistou para nós, foi essa vida que Ele nos ensina a viver, que é andar como justos, andando pela fé. Agora, perceba como é que essa fé chegou na minha e na sua vida. Romanos, no capítulo 10, no verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse versículo está dentro de um contexto em que Paulo está falando sobre salvação. Então, a partir do momento que a fé, a palavra de Deus foi pregada a cada um de nós, fé foi gerada em nossos corações antes mesmo de sermos salvos, porque foi essa fé que nos fez acessar a salvação, a graça que nos salvou. Perceba que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, porém, o que se diz, capítulo 10, verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele classifica a palavra de Deus como a palavra da fé. Então essa é a palavra da fé que pregamos. A partir do momento que nós pregamos a palavra, ouvimos a palavra, fé foi gerada em nossos corações para que nós pudéssemos ser salvos. E essa fé é a palavra pistes, que é a mesma fé que eu referi nos versículos anteriores. Então foi essa fé que foi derramada, foi essa fé que foi repartida aos nossos corações. É essa fé que nos deu acesso à salvação. Aleluias. Agora perceba, irmãos, essa fé não é apenas crer ou acreditar que Deus existe. Muita gente que acha que essa fé que ela foi salva é só uma fé porque ela acredita que Deus existe. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo acredita que Deus existe. Pessoas que não estão dentro da igreja acreditam que Deus existe. Elas acreditam. E se você acredita, então significa que você está na mesma medida de fé que a deles. Só que não, irmãos. Essa fé para a salvação, essa fé do tipo de Deus que foi gerada em nossos corações a partir do momento que nós ouvimos a palavra, de fato não é a fé que o mundo tem, uma fé natural. É uma fé pistes, de fato, é uma convicção, é uma certeza. Agora, é interessante saber disso, que apesar do mundo também acreditar que Deus existe, a Bíblia diz que até os demônios acreditam. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então perceba que o mundo também acredita em Deus, até os demônios creem e tremem. Então qual é a diferença dessa fé que nós temos hoje em nossos corações? Essa diferença significa que a partir do momento que essa fé foi gerada em meu e no seu coração, nós não só acreditamos que Deus existe, mas nós também confiamos a nossa vida a Ele. Nós devotamos a nossa vida a Ele. Nós nos rendemos completamente a Ele. Nós servimos a Ele. Nós decidimos crer na Sua palavra. Nós decidimos andar à altura da Sua palavra. Isso é muito mais do que crer que Deus existe. Essa fé gerou em nós convicção em relação àquilo que a palavra de Deus diz e ponto final. Pasme, o mundo não se rendeu ao Senhor, não se entregou ao Senhor, o diabo muito menos. Mas nós, filhos de Deus, a partir do momento que fomos salvos, essa fé é para crer que Deus existe, sim, mas também é confiar nele, é acreditar nele, é andar com ele, é saber que o que ele diz é a verdade absoluta nas nossas vidas. Romanos, no capítulo 4, chega a dizer, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Então nós acreditamos que o nosso Pai, o nosso Deus é verdadeiro, e essa é a fé do tipo de Deus, e nós precisamos confiar nisso, nós precisamos acreditar nisso. E pasme, essa fé, irmãos, ela não é conquistada pela força humana ou pelo braço do homem, não é por meritocracia. Não, não, não. Essa fé, ela é um presente de Deus, ela é uma dádiva de Deus, porque parte do próprio Deus em direção a nós. A Bíblia vai falar em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, capítulo 2, no versículo 8, da seguinte maneira, que pela graça é que sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, fura o balão do ego aqui, da meritocracia humana. Entenda que foi pela graça que fomos salvos. Favor imerecido quando não estávamos como filhos de Deus, quando estávamos no mundo. Foi o favor imerecido em direção a nós. Mas nós só acessamos essa graça da salvação, a graça salvadora, a partir do momento que nós obtivemos fé. E a Bíblia está falando que isso não vem de nós. Isso o quê? A fé, irmãos. É dom de Deus. Essa palavra dom no grego é a palavra doron, que quer dizer presente. Então é um presente de Deus dado àqueles que decidem crer. E foi essa fé que nos fez ter acesso ao reino de Deus. Aleluia. Foi essa fé agora que nos faz ter um relacionamento perfeito com Deus, porque nós nascemos de novo. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aqueles que se aproximam de Deus sem fé é impossível agradar a Deus. E que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então perceba que por meio dessa fé nós podemos agora nos achegar diante do trono da graça, para alcançarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós podemos agora nos relacionar perfeitamente com Deus, porque esse é o idioma de Deus, irmãos. Deus, Ele fala conosco por meio do Espírito, mas através da fé. Aleluias. Eu não sei se tem alguém que está me assistindo aí que fala em japonês, eu não falo. Agora imagine se uma pessoa falar com você em japonês, com esse idioma, e você não fala, você vai entender alguma coisa? Não, irmãos, porque ele não está falando a mesma coisa que você fala. A mesma coisa no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Deus não entende murmuração, Deus não entende incredulidade. A única linguagem compreensiva que Deus entende no seu conceito é fé. É falar aquilo que está escrito, é concordar com Deus, é estar alinhado no coração, no pensamento e na boca, de acordo com a palavra. É esse idioma que Deus entende. A Bíblia diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós falamos fé, nós declaramos fé, crendo com o coração e não duvidando, irmãos, as coisas passam a acontecer na minha e na sua vida. Então nós precisamos nos posicionar em relação a essa verdade. E agora, uma vez que essa fé agora foi gerada em nossos corações, a Bíblia vai nos mostrar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que uma medida de fé foi repartida a cada um de nós. Então perceba que Deus não deu mais fé para A ou mais fé para C. Não. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. E se Ele deu uma medida de fé para cada um de nós, isso significa, irmão, que é a nossa responsabilidade desenvolver a fé que Deus nos deu. E essa é a fé do tipo de Deus. Kenneth Hagin fala algo interessante, que se Deus nos chamasse para viver uma vida de fé e não nos ensinasse como obter fé, nós poderíamos questioná-lo e chamar de injusto, mas nós sabemos que o nosso Pai não é injusto, porque Ele nos ensinou como obter fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E agora essa medida de fé foi derramada, essa medida de fé foi repartida, melhor dizendo, em nossos corações. Agora é a nossa responsabilidade andar e correr com essa verdade. Como é que eu desenvolvo essa fé? A fé do tipo de Deus, fazendo como Deus fez, fazendo como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Tende a fé do tipo de Deus. Se alguém disser a este monte, falando, crendo com o coração e não duvidando, assim será. E tudo que pedides ao Pai, em oração credes que já recebestes. E eu desenvolvo essa fé primeiro, ouvindo a palavra. Então, não é porque eu ouvi a palavra lá atrás que eu vou deixar de ouvir a palavra agora. Não. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra, e não por se ter ouvido. Então, isso é um ato ou uma ação contínua. Nós devemos sempre nos expor à palavra da fé. Nós precisamos sempre nos expor a uma pregação, a conselhos da fé. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque foi essa fé que nós recebemos que nos trouxe até aqui. E será essa mesma fé, meu irmão, que vai nos projetar para lugares ainda maiores em Deus. Oh, aleluias! A Bíblia fala em Hebreus 2:1 que nós devemos nos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, tempo verbal, passado, para que delas jamais nos desviemos. Então nós devemos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que uma verdade
esquecida, ela tem o mesmo poder que uma verdade nunca ouvida. Então pode ser que você recebeu essa palavra lá atrás e isso te fez avançar até aqui, mas você precisa dar continuidade a ela para você não se esquecer. Porque se por um acaso nós se esquecer dessa verdade, pode ser que ainda que nós estamos nascidos de novo, ainda que nós somos uma nova criatura, pode acontecer da gente deixar de usufruir de verdades que já estão estabelecidas e pronto para a gente poder usufruir. Aleluia. Aleluia. Então a fé vem pelo ouvir. Então a fé não se vem pelo pedir, ela não se vem por oração e ela não se vem por jejum. Ainda que essas coisas sejam lícitas na prática cristã. Agora, até mesmo para praticar essas coisas, você precisa ouvir a palavra para você fazer corretamente. E é ouvindo a palavra que nós vamos ser assertivos. Aleluia. Como é que essa fé permanece? Ela permanece por meio do meditar. Então nós precisamos meditar na lei do Senhor, como diz Salmos 1:1, na lei do Senhor de dia e de noite. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. E tome o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então você fará. Perceba que a responsabilidade de prosperar, uma vez que da parte de Deus e das suas promessas nós já temos o sim e o amém, como está escrito lá em 2 Coríntios 1:20. Então, a responsabilidade de prosperar agora é nossa. Porque se essa medida foi repartida ao meu coração, eu tenho que fazer algo. Oh, aleluias. Oh, aleluias. E você fará, Josué, ou você pode colocar o seu nome, o meu nome, e você fará, Renato, prosperar os seus caminhos. Mas o conselho é, medita nessa palavra, rumine essa palavra, extraia dela, pense nela de dia e de noite. Que sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Aleluia. Pensando nas coisas do alto, irmãos, onde Cristo habita. É pensando nessas verdades que nós vamos passar agora, alinhando os nossos pensamentos, nós vamos alinhar as nossas palavras. Oh, aleluia. E aí ele fala, medita nela. Antes de falar, você e eu precisamos meditar na palavra. Por quê? A partir do momento que eu medito, eu estou ouvindo, e a partir do momento que eu estou ouvindo, fé é gerada em meu coração, amém? Gerada, ou melhor, ela passa a crescer em meu coração, não pelo pedir, não pelo orar, não pelo jejuar, mas porque eu estou meditando, e aí sim eu vou falar, porque esse é o espírito da fé. 2 Coríntios 4:13 diz, esse é o espírito da fé, criei, por isso falei, também cremos, por isso é que falamos. Mas antes, precisa meditar, para aí sim depois falar. E depois que eu medito e falo, agora eu preciso andar à altura daquilo que eu estou meditando e daquilo que eu estou falando. Agora eu estou falando de prática da palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Oh, aleluias. Ouvir é uma parte, mas a prática da palavra também precisa estar inclusa nisso. Oh, aleluia. Nós precisamos praticar a palavra. Aleluias. Quem está comigo? Glória a Deus. Eu creio que você respondeu aí que está comigo. Então perceba que essa é a instrução para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Eu vou abrir aqui o último versículo que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no verso 21. Tiago, capítulo 1. Oh, aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado em tudo em que realizar. Perceba que Tiago está falando a mesma coisa do conselho que Deus deu a Josué. Não cesse de falar, medita, tome cuidado para praticar tudo que nele está escrito, então você fará prosperar o seu caminho. Tiago está falando a mesma coisa, só que ele usa a expressão ser bem-sucedido, que quer dizer, quando nós decidimos ouvir, meditar e praticar, meu irmão, nós vamos começar a entrar em um nível de fé extraordinário e experimentar dessa fé do tipo de Deus todos os dias
da nossa vida. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu tenho certeza que você foi muito edificado, assim como eu aqui. Então, amo vocês, sejam todos abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.